pensei que você também viesse, mas parece que mudou o cerimonial. Então, pediram que eu dirigisse uma palavra a todos os nossos participantes. E eu queria fazer uma saudação muito especial para todos, de uma maneira especial a todos os nossos convidados das empresas, do governo, das indústrias, jornalistas, que aceitaram conviver conosco, transmitindo seus valores, suas experiências. Então, eu estou muito contente e me dirigindo a todos, senhoras e senhores, estamos muito motivados ao encerrar o estimulador Congresso da FEI 2017 pela pertinência do tema da cidade do campo e o desafio de ultrapassar o presente, perscrutando as megatendências para construir o caminho do futuro. Aplicar a inteligência para as respostas mais adequadas para a cidade e para o campo. A interlocução desenvolvida intensamente envolveu representantes oficiais do governo. Estamos acolhendo o representante do MEC, agora à tarde, expressivas lideranças industriais e empresariais, da comunicação, formadores da opinião pública, lideranças acadêmicas, docentes e discentes, colaboradores, observadores, vizinhos da nossa comunidade que aqui acorreram para serem confirmados de que todos podemos ser muito melhores através da recíproca permuta de conhecimentos e experiências, êxitos e insucessos. A FEI convenceu que viver bem é conformar continuamente uma comunidade solidária de valores fundamentais, como a vida e a sua qualidade. Uma comunidade institucional formada de talentos e carismas a serviço do bem comum. Razão de muito otimismo para todos os participantes nas várias atividades e dinâmicas propostas e tão bem acolhidas. Em 2016, a temática abordou a internet das coisas, que vai entrando, se instalando, modificando, revolucionando, desinstalando hábitos, usos, modos de produzir, conhecimento e inovação, de ser e agir das pessoas e da coletividade. Foi um grande passo na implantação do projeto Inova FEI, plataforma de inovação da FEI. Em 2017, a abordagem foi a cidade, lugar onde o ser humano mora, como vive, convive, se condiciona, exige, necessita, se alimenta, preserva-se, sobrevive, trabalha, repousa, descansa, desfruta a cultura, satisfaz o ócio com passatempos e entretenimentos. Ser humano que se relaciona com a natureza, o semelhante com Deus. Realiza-se pessoal e familiarmente, exercendo sua ocupação profissional, fazendo a passagem do conhecimento adquirido e gerado ao saber viver, à sabedoria, à meditação, o discernimento para a melhor decisão, sustentabilidade para ponderar
fins e meios. O outro polo foi o campo, espaço gerador de vida natural, exuberante e diversa. Alimentos, energia, renovação, purificação, manancial de fontes e reservas de água. Os dois polos estão articulados para a vida natural e humana. Como aplicar a inteligência humana para as cidades e para o campo, segundo o critério da qualidade de vida, foi como gastamos o nosso tríduo imersos na vida das pessoas nas cidades e nos campos, percebendo a sua mútua dependência, a sua sustentabilidade, vislumbrando as megatendências das próximas 3 décadas. Colocar os saberes, as pesquisas, as projeções para tornar sustentável a vida de qualidade em 2050, ambiente em que os nossos estudantes atuaram ou estarão atuando. Academicamente, contemplamos a passagem do presente de nossos estudantes para o futuro em busca da qualidade de vida, do bem comum, da sustentabilidade, do sucesso pessoal nos empreendimentos e na inserção familiar e profissional. Convencemo-nos da oportunidade dos currículos agregarem as atividades complementares ao bom desempenho dos projetos dos estudantes. Escancara-se cada vez mais a passagem da experiência para o conhecimento, do prazer pela geração do novo conhecimento, sua verbalização, objetivando atingir a sabedoria empreendedora do bem pensar, agir e viver. Queria dizer aos estudantes que um dos apóstolos de Jesus, chamado João, ele escreve uma carta às comunidades cristãs. E ele vai falando conselhos e diz aos pais o seguinte: não enervem vossos filhos. E depois diz que escreve aos jovens, aos filhos, aos estudantes. Diz assim: eu escrevo para vocês porque vocês são fortes, porque vocês são capazes de avançar, porque vocês são valorosos. Então eu desejo a todos um bom feriado nacional amanhã para todos. Saudações solidárias pela celebração do Dia do Mestre e do Professor, do docente, pesquisador e inovador. Ótimo final de semana prolongado. E aos desta comunidade, até segunda-feira, com o otimismo dos bons resultados, das próprias reflexões e decisões, geradoras de soluções para a vida humana e natural, de qualidade sustentável para a humanidade. Muito grato pela atenção, colaboração e participação criativa e construtiva de todos, estudantes, empresários, industriais, representantes do Estado, docentes, pesquisadores e técnicos do corpo administrativo e profissional. Parabéns especiais, Donato, Rivana, Pavanello, Fábio, Comunidade FEI. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras do Padre Peters, presidente da FEI, e convidamos agora para subir ao palco e realizar seu pronunciamento o excelentíssimo secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Baroni. Muito boa tarde a todos. Eu sou do tempo velho, uma folha de papel. Essa é boa, né? Eu queria, em primeiro lugar, registrar a minha satisfação de retornar à FEI, rever amigos e de me dirigir a essa plateia num evento tão interessante, né, que, assim, pelo pequeno aperitivo que eu tive, como falava com o Mauro agorinha, de poucos minutos, me deu vontade de ter vindo logo no início. Covardia do Fábio me colocar só no final, né? Eu devia ter vindo logo no início, para aproveitar bastante esse ambiente aqui. Mas eu tenho certeza que, eu acho que o que é mais legal de tudo é que a gente fica também entusiasmado com o ambiente que rola entre pessoas jovens que estão pensando no que fazer na frente, estão pensando em dar a sua contribuição para o país e para o mundo. Esse é um evento que me pareceu, portanto, muito interessante, me dando essa oportunidade de rever Padre Peters, a Rivana, os colegas que eu vejo mais com frequência, o Edson Sadal e o Fábio do Prado, e eu vou contar um pouco, rapidamente, sobre uns projetos que nós temos desenvolvido junto com algumas dessas pessoas. O primeiro projeto, vale a pena mencionar, para vocês terem ideia da dimensão que a política educacional pode tomar, é um projeto em que a gente está tentando mobilizar as instituições de educação superior para formar pequenos empresários, pequenos negociantes de todos os ramos, do artesanato até outros ramos mais sofisticados e mais formalizados um pouco, para o empreendedorismo. A maior parte dessas pessoas tem impulso empreendedor, mas não tem fundamentação para desenvolver o seu negócio. Onde nós achamos que podemos buscar a fundamentação? Nós temos certeza que no celeiro de competências que representam as nossas instituições de educação superior, através especialmente dos estudantes, que estão se formando, cheios de boas ideias, de fundamentos, que podem compartilhar isso com pessoas que não tiveram essa oportunidade ainda, e que têm muitas fragilidades para conduzir um negócio de forma sustentável. Então, o projeto Instituição Amiga do Empreendedor, que é esse projeto, que conta com o Edson Sadal na comissão de coordenação, é essa grande mobilização das instituições de educação superior para começar entre os cursos da área de gestão, contabilidade, administração, de tal maneira que, com o apoio do SEBRAE, com o apoio de uma série de outros parceiros, a ANGRAD, que é a Associação Nacional dos Cursos de Graduação e Administração, da Fundação Getúlio Vargas, dos Conselhos Federais de Administração de Ciências Contábeis, e também com a parceria da Secretaria de Micro e Pequena Empresa do MDIC, a gente possa oferecer oportunidade de capacitação empreendedora para esse público tão carente de formação. Vejam que coisa importante, que oportunidade de relacionamento dos estudantes com a realidade de um número enorme de pessoas que chega, talvez, potencialmente, a 20 milhões de pessoas. Então, esse é um projeto interessante que vale registrar. Na semana passada, tivemos até um marco, não é isso, Sadal? E lançamos o programa para ser buscado por todas as instituições brasileiras após um período de piloto com um número limitado de instituições. E um outro projeto muito grande, que conta com a colaboração de sempre do Fábio, é um projeto em que estamos tentando dar uma reviravolta de verdade no ensino de engenharia no Brasil. Esse ensino é mais velho que o dobro do tempo que eu tenho de formado em engenharia, para vocês terem ideia. Ele é ancião, ele é do tempo da Segunda Guerra Mundial. Nós, essencialmente, não mudamos muito de lá para cá. Os professores dos meus professores, mais ou menos, ensinavam da mesma forma que eu ensino hoje, tendo 30 e poucos anos de professor. Aliás, curiosamente, eu faço esse ano 35 anos de professor, e a escola em que eu comecei a dar aula, em 82, nasceu em Juiz de Fora e foi exportada para São Bernardo. Ela continuou existindo em Juiz de Fora, mas exportou a Escola de Teologia, que veio a ser a UMESP, que vocês conhecem aqui, tá certo? Nesse tempo todo, pequenas mudanças de natureza
superficial, maquiagens, vamos chamar assim, pela superficialidade aconteceram. Mas olhar para quem precisa ser visto, porque educação é para quem está sendo educado, não é para satisfazer o interesse de quem é educador. Vejam, então, há uma razão muito forte para empreendermos essa mudança. Então, reunimos todos os atores que são relevantes nesse circuito, e um dos atores mais importantes é exatamente a Confederação Nacional da Indústria, que aqui está representada pelo Mauro Kern, que coordena um grupo de trabalho sobre fortalecimento das engenharias na conhecida mobilização empresarial pela inovação. Esses atores, junto com os atores acadêmicos, têm que encontrar um jeito de transformar a engenharia num objeto mais moderno, mais contemporâneo, mais capaz de induzir a inovação do que tem sido. E, nesse projeto, nós também temos uma forte colaboração. Fábio é um dos mais importantes interlocutores. E nós já nos reunimos no campus de São Paulo da FEI, alguns meses atrás, até para fazer essa discussão. Vejam, então, que nós estamos falando de uma instituição que é dinâmica. Eu adoro discutir e conhecer trabalhos de instituições como essas. Não só a FEI é uma grande referência há muitos anos, mas também a FEI é uma instituição que está sendo contemporânea de si mesmo. E aí me perdoem mais uma citação regionalista do grande poeta Murilo Mendes. Bem, como eu tinha dito para vocês, retrovisor não é o tema da educação. Tem que ser um para-brisa grande e o retrovisor pequeno, ao contrário do que a gente tem feito. Mas, parafraseando algumas palavras que eu ouvi aqui também, o retrovisor costuma se apoiar nas velhas experiências, e essa é uma das enormes dificuldades que nós temos para poder fazer qualquer exercício de futurologia. A gente sempre raciocina com base na série histórica. E a série histórica, algumas vezes, não nos diz nada. Por outro lado, o para-brisa tem que ser grande, isto é, a gente tem que estar aberto à novidade. E se a gente está aberto à novidade, eu quero dizer uma coisa muito importante no mundo contemporâneo. Isso não é novo, mas é novo que as pessoas tomem como um valor universal. É perceber que o mundo é de todo mundo. Nós temos que dividir, temos que ter responsabilidade com as pequenas ações que praticamos e com os seus grandes impactos em nível global. Nós hoje temos absoluta convicção do que isso significa, inclusive em termos climáticos. Quero dizer que, se futurologia é difícil, eu queria comentar uma coisa que é fácil. É fácil, quando a gente não conhece alguma coisa, adotar uma estratégia básica. A estratégia básica é o seguinte: eu me defronto com um problema com o qual eu não sei lidar, inclusive pelo seu ineditismo, pela sua dificuldade em função de ser novo, então eu devo, talvez, encontrar o mais próximo de mim que eu puder, o substrato sólido onde eu possa me apoiar para poder traçar estratégia para enfrentar esse problema. Isso significa que continuam valendo os princípios e os fundamentos. Isto é, dê valor a essas coisas. Se você der valor a essas coisas, você não sabe o que vai encontrar na frente. Você não vai estar pronto para enfrentar o que vai rolar na sua frente, mas você vai ter chance de se posicionar, você vai ter chance de desenvolver a sua estratégia, e, portanto, você vai ter chance de vencer. E um último comentário, que eu acho que é super interessante. Estou vendo aqui um debate sobre o campo. Ultimamente, eu tenho me interessado novamente pelas questões do agronegócio, do campo. Essa é uma atividade absolutamente fundamental para o Brasil. Eu passei a entendê-la um pouco melhor quando comecei a entender o seguinte, que esse é um exemplo em escala mundial em que o Brasil superou enormes dificuldades pelo conhecimento para produzir excelentes safras que alimentam o povo brasileiro, mas que também produzem excedentes exportáveis. Se a gente exportar 30%, e a gente faz isso, 30% do excedente do nosso agronegócio, a gente consegue faturar mais de 100 bilhões de dólares anuais. É mais ou menos esse o tamanho do negócio. Bem, esse negócio só chegou onde está por conta de uma série de fatores. Todos eles juntos. É como acontece numa conjunção que leva uma inovação a dar certo. Às vezes, um elo da cadeia se rompe e nada acontece. Mas nessa cadeia havia excelentes escolas de educação superior. Eu vou citar a Exalc de Piracicaba,
as escolas de Lavras e de Viçosa, de Porto Alegre, que formaram ótimos agrônomos. Depois o governo criou a Embrapa e investiu na alta qualificação de pessoal na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares, para poder aportar conhecimento para o agronegócio brasileiro. Um exemplo super interessante envolve outra virtude importante, que é a persistência e a conexão com a realidade local. Esse cara se chama Alfredo Scheidt, é um professor da Universidade Federal de Lavras, antiga Escola Superior de Agricultura de Lavras, e o Scheidt foi fazer doutorado nos Estados Unidos, levou 600 amostras de terra do Cerrado para fazer análise química. E ele, então, chegou à conclusão que, se o problema do Cerrado brasileiro não era estrutura do solo, nem era clima, era deficiência de metais e excesso de alguns outros metais na sua composição química. Ao entender isso, ele conseguiu lançar as bases para a agricultura do Cerrado. Bom, o tamanho disso eu não preciso descrever, vocês sabem muito bem qual é o tamanho. Com a continuidade dos investimentos da Embrapa, esses conhecimentos gerados voltaram-se para o setor produtivo, que é a quem cabe fazer dinheiro, a quem cabe produzir. Não cabe a outro ator a não ser o setor produtivo. Então, há uma grande conjunção de fatores que, somados na cadeia articulada que foi criada, levaram o agronegócio brasileiro a dar certo. Olha só como é que a gente consegue mapear, então. É claro, é difícil fazer, mas, uma vez feito, a gente entende o que significa isso. Bem, eu só falei sobre isso para poder dizer o seguinte: eu, quando comecei a fazer as minhas primeiras atividades, amadoristicamente, né, de trabalho, eu aprendi muito garoto a fazer algumas atividades rurais, no meio rural que eu frequentava nas minhas férias escolares, 2 ou 3 vezes por ano, né? Ia muitas vezes por lá. Depois disso, virei um cidadão urbano completo, totalmente afastado, fui estudar física e trabalhar em problemas acadêmicos, e vinha me interessar novamente por essa questão, entendendo um aspecto importante da ligação entre a academia e a agenda nacional. Essa ligação é aquela ligação que permite a sociedade se desenvolver. Sem essa ligação, nenhuma sociedade se desenvolve. Depois disso, eu entendi também uma coisa interessante. Às vezes, a gente tem que dar voltas, muitas voltas, passa por vários caminhos e depois retorna ao mesmo lugar. Estejam preparados para isso. Pode acontecer. Um grande abraço. Agradecemos o pronunciamento do senhor secretário Paulo Baroni e convidamos agora para fazer seu pronunciamento e declarar o encerramento do Congresso de Inovação FEI 2017, o magnífico reitor do Centro Universitário FEI, professor Dr. Fábio do Prado. Muito obrigado a todos e a todas. Não vou encerrar oficialmente, porque ainda temos boas e muitas atividades aí paralelas após essa breve palavra. Nós estamos aqui, o Mauro, o Tejon, o próprio Baroni, né, que vai continuar conversando com a nossa comunidade. Desde já agradeço essa disponibilidade, mas eu queria cumprimentar a todos em nome do Padre Peters aqui, que também pôde proferir umas palavras antes da minha, e queria agradecer a presença. Eu sei que esses 3 dias, a gente tentou trazer o Paulo também antes, mas eu sabia que a agenda dele, ele passou por São Paulo com uma agenda fantástica e pôde estar aqui conosco. Conheço o Paulo desde o seu trabalho como físico, engenheiro também, fez um trabalho admirável à frente da educação da Câmara de Educação Superior, no Conselho Nacional da Educação, foi alavancado por esse resultado no MEC, e faz realmente um trabalho inovador dentro do Ministério da Educação, da qual a gente compartilha alguns fóruns, e, obviamente, ter o prazer também de ser esse interlocutor, não com a grandeza e o peso que ele me nominou, mas certamente podendo contribuir e levando a nossa visão quanto gestor também. Há 3 dias,
atrás, inaugurávamos essa segunda edição do Congresso de Inovação e Megatendências 2050, objetivando a reflexão em comunidade do futuro da cidade e do campo, entendendo o uso das novas tecnologias, alta conectividade, vasto número de dados, como uma forma de enxergar coisas que não podiam ser vistas antes. E, consequentemente, propor soluções e ferramentas que qualifiquem e facilitem nossas vidas, que proporcionem uma produção maior, mais eficiente, mais limpa, mais barata e acessível a todos. E, sobretudo, que garantam um mundo justo e sustentável às gerações futuras. Se assim não fosse, estaríamos errando ao cunhar o termo cidade e campos inteligentes. Acho que seriam burros, né? E assim o foi. Os diálogos e discussões mostram-nos a importância do impacto das tecnologias nas novas formas de gestão e nas novas estruturas organizacionais. A necessidade de se formar lideranças para gerir esse processo transformacional. A necessidade de políticas públicas eficientes e de investimentos adequados. E, sobretudo, uma agenda permanente de articulação entre governo, indústria e universidades. Ainda, para mim, o essencial. Nas várias falas dos painelistas por aqui passaram, ficou evidente a preocupação com a inclusão, com a educação, com acesso das soluções às classes menos favorecidas das cidades e aos pequenos produtores e trabalhadores do campo. A tônica jamais deixou de ser para quem. E até a Mônica, ela não está aqui, mas ela nos provocou o tempo todo, desde o seu primeiro chegada aqui na segunda-feira, brigando e nos provocando a pensar sempre na reaproximação da tecnologia ao ser humano. Encerramos esta edição do Congresso, alegres pela missão cumprida, orgulhosos pela participação de nossos estudantes, e digo, se queremos criar um ambiente inovador e formar jovens proativos e qualificados para serem efetivamente solucionadores de problemas mal estruturados, devemos empoderá-los com boa educação, com conhecimento e com visão de futuro. Não podemos, enquanto educadores, prezados professores, deixá-los fora das grandes questões e tendências do mundo. No contexto da plataforma FEI de Inovação, esse foi e será sempre, nas próximas edições, o grande motivo do nosso encontro. Tenho certeza que saímos daqui todos mais inteligentes, mais motivados, mais engajados e cúmplices nesse projeto de transformação organizacional em prol de uma educação atenta e inovadora. Usando a referência da Bia, que também não está mais aqui conosco, ao citar o hino nacional, ela disse: brava gente brasileira, não ficai deitada em berço esplêndido. Desde já, deixo o convite para que todos participem da próxima edição do nosso congresso, que terá como tema Saúde e Bem-Estar em outubro de 2018. E a nossa proposta e a nossa provocação é como estaremos vivendo em 2050. Ou melhor, como estaremos vivendo aos 100 anos, que essa foi a nossa expectativa de vida plenamente alcançável aí no futuro próximo. Até lá, exercitem tudo o que foi aprendido nesses dias e transformem as boas ideias em projetos que, de fato, mudarão o mundo. Queria, por último, agradecer a todos pela colaboração e competência nos diferentes serviços que foram prestados ao longo desses dias. Vimos os resultados nos detalhes da organização desse evento. Prezados colaboradores de todos os departamentos, de todas as unidades que tornaram isso possível, eu digo, pessoalmente, eu tenho muito orgulho de trabalhar com todos vocês. Meu muito obrigado. Se empreendedorismo, como foi aqui dito, não se faz sem a cooperação, nossa comunidade está pronta para empreender sempre. Eu queria deixar claro, depois do nosso diálogo que vamos ter ainda nessa sala, eu gostaria que todos os organizadores, todos os nossos colaboradores, todos os nossos funcionários ficassem aqui e viessem à frente, para que no final a gente pudesse tirar
quem sabe, a foto mais bonita de todo esse evento. Eu, por último, ainda correndo o risco de ser injusto com os demais, mas eu não podia fazer uma referência ao coordenador deste evento, ao coordenador da nossa plataforma de inovação, ao professor Gustavo, que esteve aí, em último, não sozinho, mas, obviamente, na organização maior do evento, e a quem eu queria cumprimentar em nome de todos também. Eu queria chamá-lo aqui na frente, que, ao invés do meu agradecimento, que você, que esteve dialogando com todos, não só painelistas, mas com cada funcionário nosso aqui, pudesse fazer pessoalmente o seu agradecimento. Despeço, desejando que Nossa Senhora da Aparecida, padroeira desse país, sem fronteiras, abençoe a todos, e aos nossos professores, que são o instrumento último de tudo isto, não instrumento, mas protagonistas de tudo isto, dessa educação, que é o que nós desejamos, os nossos parabéns, o nosso reconhecimento e um maravilhoso Dia dos Professores em breve. Muito obrigado. Obrigado, professor Fábio. Bom, seria redundante qualquer fala minha a respeito do conteúdo desse nosso congresso. Eu acho que os resultados falam por si só e nada disso precisa ser dito. Mas os agradecimentos eu acho que são fundamentais e eu agradeço ao professor Fábio pela oportunidade. Eu vou parafrasear o que falou agora há pouco o nosso colega Mauro Kern, ilustre convidado, que ele dizia, né, dê o seu melhor que o resultado virá. E eu gostaria de chamar a atenção que toda a comunidade FEI envolvida na organização, eu estou de prova disso, deu o seu melhor. E o resultado acho que veio. Acho que todos nós concordamos com isso. Então, eu apontei aqui os grupos aos quais eu gostaria de agradecer. O grupo orientador, lá na nossa mantenedora. A nossa mantenedora, a presidência, a reitoria, o IPEI, o professor Wagner, grande parceiro na acomodação dos convites, o Ingo Plugger, nosso conselheiro, comunicação, superintendência, SAET, coordenadoria, a nossa manutenção, os B10, todo mundo fez um trabalho, sinceramente, irretocável. Os coordenadores de cursos, os departamentos de ensino, os alunos que nos ajudaram. Então, assim, eu realmente não tenho palavras para agradecer a todos, porque o resultado é esse que nós colhemos aqui. E eu acho que se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos, é que vocês podem estar um pouquinho inquietos, porque nós saímos de um evento como esse, talvez com mais perguntas e inquietudes do que respostas. E eu acho que o maior objetivo de um evento como esse é justamente chegar nesse ponto. Futuro não é fácil. Nós tivemos aqui uma combinação ímpar de lideranças, membros de governo, membros da academia, que são uma verdadeira elite intelectual, mas principalmente de provocações a nós, e nós construímos visões. Essas visões elas não são nem uma rodovia, eu diria que elas são um espaço aéreo, Mauro, para que essa moçada e nós docentes possamos navegar. E o que eu realmente gostaria é que todos vocês, nós docentes e vocês alunos, encontrassem o que verdadeiramente os energiza aí. Porque eu tenho 3 certezas. Receita para o futuro não existe. Os ingredientes estão aqui. Essa é a minha segunda certeza. E a terceira é que, como educadores, o nosso fator-chave, indicador de sucesso, é que os nossos docentes nos ultrapassem como seres humanos de longe, fazendo um futuro melhor. É para isso que na coordenação da plataforma nós estamos trabalhando, com muito apoio dessa instituição, que preconiza um grande respeito aos valores, e é algo que para mim é irrenunciável. O resto é tecnologia, a gente desenvolve, juntos a gente corre atrás, mas os nossos valores como país, como instituição, como seres que fazem o bem, nunca abriremos mão. Então, fiquem com Deus, agradeço muito a sequência. E tem o nosso coleguinha do primeiro dia que gostaria de se despedir de novo de nós, porque falou que não encontrou com alguns de vocês na segunda-feira. Então, antes de nós encerrarmos esse painel, o nosso robô humanoide, que fez uma apresentação na segunda, no final da tarde, e que todos gostaram muito, eu pedi que eles repetissem, porque muita gente não estava presente. Na segunda, no fim do dia, o robô humanoide que se despedir ao final do painel. E eles mostraram algumas tecnologias que são 100% desenvolvidas pelos alunos da equipe RoboFEI, de maneira autônoma,
desde a estrutura, impressão, manufatura dos componentes, até a programação, reconhecimento de imagens e a inteligência artificial. O que será que ele vai fazer para a gente hoje? Que mais, humanoide? Sambando? Hoje pode. Quase. Opa. Muito bom. Palmas. Alguma dúvida que os ingredientes estão aqui? Bom final de painel a todos, obrigado.